Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? Eu amo que às vezes eu falo boa tarde, mas agora são 10h30 da manhã. Virou costume. Enfim, hoje eu trouxe pra vocês um esquema diferente, 2 exercícios. São exercícios simples aí, mas coisas que a gente precisa ficar atento aí a algumas notações, tudo bem? Então, aqui eu tenho eu tô pedindo nesse primeiro enunciado, né, pra você me construir uma circunferência de centro em X e raio 3,8 centímetros. E o que eu quero é a intersecção dessa circunferência com a reta AP, que contém os pontos AP, sendo X um ponto qualquer. Então, olha que importante, a gente sempre precisa aí ler o enunciado inteiro, porque às vezes aparece um X aqui, que ele só vai ser descrito ao final do exercício, ou no meio, ou enfim. E vamos fazer um esboço para organizar isso. Olha, quem é AP? Olhei, eu vi que tem um AP aqui. Então, beleza, eu já sei quem é AP, tem o segmento. Como a partir do segmento eu traço a reta? É só prolongar. Então, eu sei que vai ter uma reta. Eu sei que o ponto X, ele é um ponto qualquer, então eu posso colocar ele estando na reta, né? Então, pertencente à reta ou não. No meu caso, eu escolhi fora da reta. Não é um problema, foi só uma opção particular, aqui didática também em algum sentido. E o que eu quero são os pontos que estão nessa circunferência e nessa semirreta. No meu caso, eu encontrei 2 intersecções, que aqui no meu esboço eu chamei de S e B. Então, essa daqui, em azul, representa a minha intersecção. Beleza? Então, vamos aqui, gente. Eu já tenho o AP, eu vou traçar agora a nossa reta. Como? Vou pegar a minha régua aqui maior, de 20 centímetros, vou alinhar aqui. E pronto, olha só. Pronto. Olha que fácil, que fácil. Já tenho a reta P. Agora, eu vou encontrar um lugar para estar o ponto X. Eu vou tentar fazer similar ao meu esboço, tá? Então, eu já fiz um esboço já pensando no que eu gostaria, como eu posso escolher, eu vou escolher para ficar próximo ao meu esboço. Então, aqui, por exemplo, vou colocar o ponto X, que eu escolhi, e agora eu vou construir uma circunferência de raio 3,8. Como vocês sabem, eu sempre faço aqui no cantinho a medida auxiliar. Fiz aqui a medida auxiliar, peguei essa medida, 3,8, e agora vou construir a circunferência. O que eu quero são os pontos que estão na circunferência e na reta ao mesmo tempo. Eu preciso fazer a circunferência inteira? Não. Eu posso? Sim. Eu não quero. Eu vou só fazer os tracinhos aqui. Pronto, ó. Fiz até maiorzinho do que eu faria para vocês visualizarem melhor. Vou usar a canetinha aqui, mesmo não sendo ideal para vocês visualizarem. Aqui. Marquei os pontos. E esses são os pontos SB. Obviamente, na sua construção aí oficial, você vai tentar usar tudo 0,5, né? Essa caneta é 0,5, mas eu tô com falta de caneta, então, só tenho a preta. Então, aqui é SB. Nesse caso, o nosso conjunto de solução é o ponto A e o ponto B. Opa, desculpa, o ponto S e o ponto B. Parece que o A sempre tá acompanhado do B, então, fui no automático. SB, porque são os pontos que estão nas 2 intersecções ao mesmo tempo. Se eu te pedisse para analisar esse enunciado e pedir quantas soluções são possíveis, o que você me responderia? Infinita, certo? Infinitas porque o X pode estar em qualquer lugar, dependendo de onde ele está, eu vou ter intersecções ou não intersecções diferentes, né? Então, vai ser alterado. Se eu te perguntar quais são os tipos de soluções possíveis, então, quantas intersecções eu posso encontrar? O que eu posso esperar desse problema? Eu posso ter aqui 2 intersecções, eu posso ter uma única intersecção, ou eu posso ter nenhuma intersecção. Se eu encontrar o X aqui, por exemplo, muito distante dessa reta, mais do que 3,8, eu não vou ter nenhuma intersecção. E tá tudo bem, é um tipo de solução. Se eu fizer ele na reta, necessariamente eu terei quantas? 2 intersecções. Então, eu poderia te fazer essa pergunta, considerando X pertencente à reta AP, quantas intersecções você irá encontrar? Obrigatoriamente, 2 intersecções. Lembra que a reta é infinita. Se eu colocar o X aqui, eu posso prolongar e determinar a intersecção.
Quando que eu encontro uma intersecção? Ah, eu encontro uma intersecção quando a distância do ponto até a reta for exatamente de 3,8, né? Então, se eu traçar um segmento perpendicular partindo de X, perpendicular a essa reta, essa distância, se ela for 3,8, eu não tenho nenhuma, eu tenho uma única intersecção. Então, percebe, é um exercício simples, mas também dá pra gente rebuscar de acordo com as perguntas que a gente vai fazendo no percurso, né? E vocês sabem, vocês, meus alunos, né? Estão vendo esse vídeo, provavelmente, sabem aí que eu gosto de fazer perguntas que façam você pensar e não só resolver e seguir para o próximo. Analisar, né? Então, quais são as condições para que eu tenha infinitas? Quais são as condições para que eu tenha duas intersecções? Para que eu tenha uma, para que eu não tenha nenhuma? Então, sempre importante pensar. Beleza? Vamos pensando, tá bom. Próximo exercício. Aqui eu tô pedindo todos os pontos que pertencem a AX, a semirreta AX e a mediatriz de XY. Então, beleza. Eu não falei quem é X, quem é A, nem quem é Y. Vamos ler. Sendo X pertencente à circunferência de centro A e raio AB. Aí, quando você olha aqui, você vai perceber que tem uma circunferência, que tem aqui bonitinho o centro e um ponto dela. A B aqui, então, sem o tracinho, é a medida desse segmento. E Y é um ponto na região interna dessa circunferência. Então, a gente tem algumas escolhas. Eu tenho uma escolha que é, o X está na circunferência, a circunferência é só o traçado, então, eu vou escolher um lugar para estar o X. Por exemplo, vou escolher o meu ponto X aqui. Você perceba que você tem infinitas possibilidades para escolher o seu ponto X. Então, você está fazendo uma escolha importante. Legal. Você aqui, eu tô pedindo para o Y ser um ponto na região interna da circunferência. Eu também tenho infinitos pontos, por exemplo, vou escolher o meu ponto Y aqui. Tudo bem? Fiz as escolhas. Agora, eu vou partir para a construção. Eu peço para você construir a mediatriz de XY. Então, eu vou lá construir essa mediatriz. Vou aqui abrir um pouco mais meu compasso, eu gosto de deixar fora da construção. Pra ficar mais limpa. Opa, soltou aqui. E a minha borracha. Calma aí que eu tenho outra. Ah, enfim, já manchou no meu estojo. Tenho aqui, então, a construção da mediatriz. Eu vou vir aqui, vou construir essa mediatriz de rosa, pra gente poder visualizar melhor, mas você aí na sua casa faz, obviamente, a grafite. Fiz aqui. Pronto, essa é a mediatriz. Eu sei que o ponto que eu quero está nessa mediatriz, e ele também está na semirreta de AX, com origem em A, passando pelo ponto X. Então, eu vou vir aqui fazer essa semirreta, que aí é fácil, né? Eu já tenho A, eu já tenho X, ela vai iniciar em AX e ela contém o ponto... Ela vai ter como extremo A e ela vai conter o ponto X. Então, eu venho aqui, prolonguei o básico, e aí o ponto que está na semirreta em laranja e na nossa mediatriz é esse ponto aqui, que eu chamei de ponto Z. Então, nesse caso, o nosso conjunto solução é o Z. Tudo bem? E aí, aqui, perceba que a gente fez várias escolhas, né? Várias escolhas. O X pode estar em qualquer lugar da circunferência, o Y em qualquer lugar na região interna da circunferência. Então, se eles se alteram, vai alterar a mediatriz, vai alterar essa semirreta e vai alterar automaticamente a localização do ponto Z. Então, aqui eu também tenho infinitas soluções, né? Porque eu fiz várias escolhas. Percebe que aqui eu dei várias escolhas para vocês, várias escolhas importantes aí pra gente pensar. É importante pensar aqui nesse exercício. Então, será que sempre a gente teria intersecção? Sempre. O que vocês acham? Percebe que se eu tivesse, se o ponto X estivesse desse lado, por exemplo, aqui a gente ia ter uma intersecção. Se o nosso ponto X, ele tivesse aqui, por exemplo, aqui, eu teria essa semirreta. Desculpa, se tivesse aqui, eu não teria intersecção. Se ele tivesse aqui, eu também não teria intersecção, né? Porque a minha semirreta ia vir pra cá
e não ia interceptar a nossa mediatriz. Então, eu poderia não ter nenhuma intersecção, né? Então, dependendo da localização do ponto X aqui, eu não teria intersecção. E eu poderia ter duas intersecções, será? Será que eu poderia ter duas? Existe uma possibilidade aí, né? Se o meu ponto X se o ponto... Não existe, na verdade, não existe. Por quê? Para existir duas intersecções, eles precisariam existir infinitas intersecções, certo? Porque por dois pontos passa ali uma única reta, que é a mediatriz é uma reta. Se eu quero uma semirreta, ela vai partir de um ponto dessa reta e continuar nela. Então, elas não vão ter só dois pontos em comum, elas vão ter infinitos pontos em comum. Então, aqui, para que eu tivesse, que elas tivessem exatamente a mesma, se elas se sobrepusessem, né, que se coincidissem em muitos pontos, não em todos, né, porque a reta vai para sempre e a semirreta não, o ponto Y teria que estar na circunferência também. Porque a mediatriz teria que estar passando pelo ponto A, necessariamente, né? Porque o ponto A é um ponto dessa semirreta. O que não vai acontecer porque tem uma limitação da região interna. Então, nesse caso, ou eu tenho nenhuma intersecção, ou eu tenho apenas uma intersecção. Percebe a diferença e as nuances dos problemas, beleza? Espero que tenha ajudado. Eu achei exercícios inicialmente simples, mas muito interessantes para a gente discutir. Qualquer dúvida, comenta, curte o vídeo para dar aquela moral, compartilha, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. E não se esqueça sempre, bora construir?